Pedro sempre foi um sonhador. Desde pequeno, carregava no peito o desejo de mudar o mundo. Morava com os pais em uma cidadezinha pacata do interior de Minas Gerais. Lá, as oportunidades eram raras, mas o brilho nos olhos dele compensava qualquer falta de estrutura. Pedro era curioso, dedicado e extremamente gentil. Seu maior sonho? Trabalhar com tecnologia. Queria criar soluções para facilitar a vida das pessoas, principalmente para quem, como ele, enfrentava dificuldades todos os dias. Aos 12 anos, a tragédia bateu à porta. Um acidente de carro. Os pais de Pedro morreram na hora. Ele sobreviveu, mas perdeu os movimentos das pernas. A dor foi avassaladora. Vieram meses de reabilitação, fisioterapia, internações, e um silêncio profundo que quase engoliu seus sonhos. Pedro ficou recluso, sem forças. Mas dentro dele, algo insistia em não morrer. Um dia, ainda no hospital, ele pediu um tablet emprestado para uma enfermeira. E ali, no meio da dor, redescobriu a paixão pela tecnologia. Começou a estudar programação por conta própria. Vídeos, tutoriais, fóruns, tudo o que podia. Aos 22 anos, Pedro já havia criado 2 aplicativos focados em acessibilidade. Um deles, inclusive, ganhou destaque em um fórum internacional. Mas, mesmo com tanto talento, ninguém queria contratá-lo. Pedro morava com sua avó, Dona Lourdes, uma senhora doce, que vendia doces caseiros na feira para complementar a renda. Era ela quem o incentivava todos os dias. Vai, meu filho, você ainda vai mostrar para esse mundo quem você é. E Pedro tentava, enviava currículos, fazia entrevistas, mas a resposta era sempre a mesma, elogios vazios, e uma porta se fechando. Logo em seguida, numa das entrevistas, ouviu o que não esperava. Pedro, você é muito talentoso, mas imagina você aqui, numa cadeira de rodas. O ritmo da equipe é puxado, entende? Doeu, mas ele não desistiu, até que viu uma nova vaga. Uma empresa de tecnologia em São Paulo buscava um desenvolvedor júnior. O anúncio dizia: valorizamos a diversidade, acreditamos na inclusão. Pedro sentiu o coração bater mais forte. Gravou um vídeo de apresentação sincero, mandou junto com o currículo. E, para sua surpresa, foi chamado para a entrevista presencial. Não tinha dinheiro, vendeu seu notebook usado, comprou a passagem e partiu, com a cadeira dobrável e a esperança intacta. Dona Lourdes fez uma oração forte antes dele sair. Vai com Deus, meu filho. Essa empresa vai ver quem você é. Chegando em São Paulo, Pedro se impressionou com o prédio espelhado, moderno. Subiu até o andar da entrevista. A recepcionista sequer o olhou direito. Foi chamado para a sala. 3 entrevistadores, olhares frios, sorrisos forçados. A entrevista começou bem, mas logo veio o balde de água fria. Pedro, sabemos do seu talento, mas essa vaga exige muita agilidade. Precisa estar em campo com a equipe. Pedro tentou argumentar: a tecnologia me permite fazer tudo o que vocês citaram. Eu desenvolvi um sistema de mapeamento para pessoas com deficiência, totalmente funcional. Um deles o interrompeu: não é sobre isso, Pedro. É mais sobre a dinâmica da equipe mesmo. A conversa terminou ali. Pedro saiu da sala com o coração em pedaços. Não chorou, apenas desceu em silêncio. Na calçada, tentou pedir um carro por aplicativo, mas sua mão tremia. Foi quando uma voz conhecida o chamou: Pedro. Ele virou devagar e não acreditou no que viu. Luciano Huck. Sim, ele mesmo. Não o apresentador de auditório, mas o empreendedor, o investidor. O homem por trás de vários projetos sociais e de tecnologia. Luciano estava ali para uma reunião e reconheceu Pedro de um vídeo que havia viralizado semanas antes. Cara, eu vi seu vídeo, aquele do aplicativo de acessibilidade. Você é incrível, mas por que está com essa cara? Pedro respirou fundo, tentou sorrir, mas não conseguiu. Foi só mais uma entrevista que deu errado. Luciano se aproximou, olhou nos olhos dele. Me conta tudo, sem filtro. E Pedro contou a história toda: o acidente, a luta, a entrevista, as portas fechadas. Luciano ouviu em silêncio. Depois, colocou a mão no ombro dele e disse: vem comigo, vamos virar essa história agora. Pedro não sabia para onde estava indo, só sabia que confiava em Luciano.
Entraram juntos em um prédio moderno, no coração de São Paulo. Era a sede da Ideia Lab, uma incubadora de startups e projetos sociais que Luciano ajudava a financiar. Lá dentro, o ambiente era diferente de tudo que Pedro já tinha visto. Pessoas com cabelo colorido, salas sem divisórias, quadros com frases inspiradoras nas paredes, máquinas de café espalhadas em todos os cantos. E, principalmente, gente que olhava nos olhos. Luciano apresentou Pedro a Gabriela, uma das diretoras do espaço. Esse aqui é o Pedro, e ele vai mudar o jogo com a gente. Pedro sorriu, tímido. Gabriela apertou sua mão com firmeza e disse: Oi, Pedro. A gente já ouviu falar muito de você. Tava na hora da gente se encontrar. Nas semanas seguintes, Pedro mergulhou em um universo novo. Foi orientado por mentores. Recebeu suporte para aprimorar seus aplicativos. Participou de workshops sobre liderança, comunicação, impacto social. E, o mais importante, pela primeira vez, sentiu que pertencia àquele lugar. Seu aplicativo de mapeamento acessível virou tema de uma campanha nacional, patrocinada por uma empresa de telefonia. Ganhou espaço na mídia, recebeu convites para palestrar, tornou-se, sem querer, uma referência em inovação inclusiva. Luciano o acompanhava de perto, não como uma estrela, mas como um amigo, um mentor silencioso. Você é gigante, Pedro. E agora, está só começando. Mas Pedro ainda carregava feridas abertas. A dor da rejeição ainda ecoava. Foi quando Gabriela o chamou para uma conversa séria. Pedro, a gente está preparando um documentário sobre histórias que transformam. Queremos contar a sua. E, tem uma ideia que eu preciso te apresentar. Pedro escutou, atento. A proposta era ousada, voltar à empresa que o rejeitou, mas não como candidato, como referência, como alguém que mostraria, ao Brasil inteiro, o que aquela empresa perdeu. No começo, Pedro recusou, achou que era vingança, mas Gabriela foi direta: não é vingança, é justiça. É sobre mostrar para o mundo que a mudança não só é possível, como é necessária. Pedro pensou, respirou fundo, e topou. O dia da gravação chegou. Luciano foi com ele. A equipe de filmagem também. Chegaram à empresa sem avisar. Foram recebidos por um novo gerente de RH. O antigo havia sido afastado após denúncias de conduta discriminatória, que ganharam força depois do vídeo de Pedro viralizar. O gerente novo era um jovem chamado Leandro. E, ao ver Pedro, estendeu a mão com respeito. Seja bem-vindo, Pedro. A casa é sua. Pedro percorreu os corredores friamente iluminados que, meses antes, haviam abafado seus sonhos. Agora, caminhava com outro olhar. Com propósito, foi convidado a palestrar para os colaboradores da empresa. E falou, com o coração, com a verdade. Não vim aqui para apontar dedos. Vim para mostrar o que perdemos quando julgamos alguém pela aparência. O vídeo foi ao ar. No mesmo dia, Pedro recebeu mais de 1000 mensagens de apoio, de gratidão, de jovens que se viram representados pela primeira vez. E ali, naquele instante, algo dentro dele mudou de vez. Não era mais sobre ele, era sobre todos os Pedrões do Brasil. O impacto da palestra ainda reverberava. Pedro, agora figura pública, virou referência nacional em inclusão e inovação social. As mensagens não paravam. Convidados por universidades, organizações não governamentais e empresas o disputavam para ouvir suas palavras, sua trajetória. Mas Pedro sentia que algo maior o chamava, algo que ia além dos palcos. Ele queria estruturar um projeto nacional, algo concreto, duradouro. Não só inspirar, mas capacitar. Foi então que nasceu Acesso Pleno, uma plataforma digital de capacitação e empregabilidade para pessoas com deficiência, desenvolvido em parceria com especialistas, pedagogos e programadores. Todos com vivência em acessibilidade. O projeto foi além das expectativas. Videoaulas, mentorias ao vivo, tutoriais interativos. Tudo gratuito, inclusivo e real. Luciano o ajudou a apresentar o projeto em um evento fechado para líderes de grandes empresas. Quando Pedro subiu ao palco e mostrou os dados sobre a exclusão de pessoas com deficiência no mercado, o silêncio foi absoluto. Não é favor, é direito. E é também inteligência. Incluir é sinônimo de crescimento, inovação e justiça. Ao final da apresentação, aplausos de pé.
Grandes corporações assinaram parceria com o projeto. Em pouco tempo, milhares de pessoas estavam cadastradas na plataforma. E pela primeira vez, Pedro sentia que sua dor tinha virado ponte. A história tomou proporções inesperadas. A imprensa começou a cobrir a trajetória do garoto do interior que virou símbolo de transformação. Mas, com o reconhecimento, vieram também os desafios. Inveja, críticas, resistência política. Um grupo no Congresso Nacional começou a barrar incentivos fiscais para empresas inclusivas. Diziam que o incentivo criava preguiça. Pedro foi convidado a dar seu depoimento em uma audiência pública. E ele foi. Vestia camisa simples, cadeira firme, olhos atentos. Eu vim aqui por mim, mas também pelo Ícaro, pela Ana, pela Dona Sônia que me escreve todo dia perguntando se o neto dela pode sonhar também. Estamos em 2025, e ainda precisamos convencer as pessoas de que uma cadeira de rodas não limita a mente de ninguém. Seu discurso foi transmitido ao vivo. No dia seguinte, os jornais estampavam sua fala. A mobilização pública foi tamanha que o projeto de incentivo voltou à pauta com força. Enquanto isso, Luciano Huck propôs algo novo. Pedro, e se a gente levasse essa história para as escolas? Não como palestra, mas como experiência, como ferramenta didática. Nasceu o Caminhos Abertos, um projeto itinerante que levava oficinas, rodas de conversa e desafios de inovação para escolas públicas e privadas. Pedro liderava com maestria, de escola em escola, de cidade em cidade, levava sua história. E, mais importante, ouvia outras. Foi em uma dessas viagens que Pedro conheceu Clara, professora de ciências em uma escola rural, ela mesma cadeirante desde os 5 anos. Sua didática era tão envolvente que Pedro ficou na sala como ouvinte. Por 2 horas encantado. No final, ela se aproximou. Eu uso seus vídeos nas aulas. Mas hoje, ouvir você aqui, me lembrou porque comecei. Eles começaram a conversar. Parcerias nasceram. Ideias explodiram. Juntos, criaram um módulo de ciência e acessibilidade. Clara virou coordenadora pedagógica da Acesso Pleno. Com o crescimento do projeto, vieram prêmios, convites internacionais e um novo desafio. Uma empresa estrangeira ofereceu milhões para comprar a plataforma. Pedro recusou. Isso aqui não é negócio. É missão. Luciano o apoiou. Mas havia algo mais. Uma notícia que o tiraria dos trilhos novamente. Algo inesperado. Uma ligação no meio da noite. Um sussurro do passado batendo na porta. Era sobre Dona Lourdes. A ligação veio às 2 da manhã. Pedro atendeu ainda sonolento, mas ao ouvir a voz do vizinho de Dona Lourdes, despertou num pulo. A avó havia sido levada às pressas para o hospital. Uma queda repentina. Suspeita de acidente vascular cerebral. Sem pensar 2 vezes, Pedro pegou o primeiro voo para Belo Horizonte. No caminho, o coração apertado. Pensava em tudo que viveram, nos sorrisos dela, nos doces feitos com amor, nas palavras de incentivo quando tudo parecia ruir. No hospital, encontrou Dona Lourdes, desacordada, a respiração fraca, tubos, monitores, um cenário que feria mais que qualquer rejeição. Pedro segurou sua mão, e ali, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Vó, você me ensinou a ser forte, agora sou eu quem vai te dar força. Está. As horas seguintes foram angustiantes. Os médicos eram cautelosos. O estado era grave, mas havia esperança. Clara chegou no fim da tarde. Pegou um ônibus interestadual assim que soube da notícia. Pedro, ela vai sair dessa. Dona Lourdes é guerreira demais. Os dias se arrastaram. Pedro decidiu montar uma base temporária em Minas. Levou consigo um notebook e instalou-se na casa da avó. Passava as manhãs no hospital e as tardes trabalhando no Acesso Pleno, agora em expansão para a América Latina. Foi nessa rotina que ele reencontrou parte do passado. Ex-colegas da escola, antigos vizinhos, alguns surpresos com seu sucesso, outros emocionados ao ver sua dedicação à avó. Um deles, o pastor Elias, propôs algo simbólico. Pedro, domingo vamos celebrar um culto em agradecimento pela vida da Dona Lourdes. Ela sempre foi a alma daquela igreja. Pedro concordou. E, no domingo, o templo lotou. Mesmo em coma, Dona Lourdes parecia presente em cada palavra, em cada louvor. Naquela noite, algo surpreendente aconteceu. Enquanto Pedro fazia uma chamada de vídeo com Clara,
direto da beira do leito, viu os olhos da avó se moverem. Lentamente, ela abriu as pálpebras. Vó, sou eu, Pedro. Ela sorriu, fraco, mas verdadeiro. Tentou falar, os olhos marejados, a força voltando pouco a pouco. A recuperação foi lenta, mas real. Com fisioterapia, alimentação assistida e muito amor, Dona Lourdes começou a reagir. Na semana seguinte, Pedro foi chamado para um encontro importante. O Ministério da Educação queria tornar o Caminhos Abertos uma política pública. Seria o maior passo de sua vida até então, mas ele hesitou. Não queria deixar a avó naquele estado. Dona Lourdes, no entanto, foi firme. Meu filho, eu não te criei para desistir das coisas por minha causa. Vai, leva essa esperança para mais gente. E ele foi. O encontro foi histórico. O ministro assinou o termo de parceria e prometeu levar o projeto para todas as escolas do país. Pedro voltou para casa ovacionado, com repórteres, câmeras e aplausos. Mas o que mais queria era contar à avó. Chegando no hospital, encontrou o quarto decorado com flores e balões. Dona Lourdes já sentada, um pouco mais forte. E, ao vê-lo entrar, disse com a voz embargada: eu sabia que você ia conseguir. Naquela noite, dormiram lado a lado, de mãos dadas, como quem sabe que, juntos, venceram mais uma batalha. Mas a história ainda não havia terminado. Uma carta, esquecida em uma gaveta antiga da casa de Dona Lourdes, revelaria um segredo que mudaria tudo. Dias após a recuperação de Dona Lourdes, Pedro voltou à casa da avó para buscar alguns documentos. Ao abrir uma antiga gaveta de madeira, encontrou uma caixa envelhecida, amarelada pelo tempo. Dentro, estavam fotos antigas, cartas guardadas. E, entre elas, um envelope diferente. Nele, escrito à mão, para Pedro, quando estiver pronto. O coração acelerou. Sentou-se devagar no sofá e, com mãos trêmulas, abriu o envelope. Meu querido neto, se você está lendo esta carta, é porque chegou o momento de conhecer a verdade. Durante todos esses anos, escondi de você algo que julguei necessário proteger. Mas agora, você cresceu, é forte, sábio, e merece saber quem realmente é. A carta revelava que Pedro não era filho biológico dos pais que o criaram, fora adotado ainda bebê. Os pais verdadeiros haviam desaparecido após um acidente misterioso em uma cidade vizinha. Dona Lourdes, então enfermeira na época, acolheu o menino. A adoção nunca foi oficializada, mas ela o criou como se fosse sangue do seu sangue. Pedro leu tudo com lágrimas nos olhos. Não pela revelação, mas pelo amor que transbordava nas palavras de Dona Lourdes. A mulher que o criara havia feito tudo por ele. E, de certa forma, ele sempre soubera que o amor dela era o mais verdadeiro que existia. Mas a carta não terminava ali. Ao final, havia um nome, um endereço e uma frase: procure por Augusto. Ele tem respostas que você merece. Movido pela curiosidade por um vazio que nem sabia que existia, Pedro decidiu seguir as pistas. Clara insistiu para ir junto, mas ele preferiu fazer essa parte da jornada sozinho. Chegou a uma pequena cidade do interior, quase na divisa com Goiás. O endereço o levou até uma oficina antiga. Lá, um homem de cabelos grisalhos, semblante marcado pelo tempo, limpava as mãos com um pano sujo de graxa. Seu Augusto? O homem levantou os olhos. Por um instante, congelou. Pedro, é você? Pedro assentiu. A conversa foi intensa, longa, cheia de pausas e memórias que haviam sido enterradas. Augusto era seu tio, irmão de sua mãe biológica. Contou como os pais de Pedro haviam sido perseguidos por denunciar irregularidades em um projeto de infraestrutura que desviava recursos públicos. Um incêndio acidental em um galpão onde estavam reunidos tirou a vida deles. Mas Pedro, ainda bebê, havia sido salvo por um milagre e entregue a uma enfermeira que estava de plantão naquela noite, Dona Lourdes. Ela te salvou 2 vezes, Pedro, uma naquele dia e outra, todos os dias depois. Pedro voltou para casa com o peito cheio, não de raiva, mas de gratidão, pela mulher que o criou, pelos pais que, mesmo por pouco tempo, lutaram pela verdade, pela chance de continuar esse legado. Na semana seguinte, decidiu compartilhar sua história. Gravou um vídeo simples, sincero, contando toda a trajetória. Falou da adoção, do acidente, da escolha de Dona Lourdes. O vídeo viralizou.
mas, acima disso, gerou comoção. Milhares de jovens começaram a escrever dizendo que também eram adotados, que também carregavam marcas do passado, que, pela primeira vez, sentiam orgulho das próprias cicatrizes. Luciano ligou no mesmo dia. Pedro, o que você fez hoje foi mais forte do que qualquer palestra. Você deu voz a um Brasil inteiro que nunca foi ouvido. A equipe do Acesso Pleno decidiu lançar uma nova vertente do projeto, chamada Raízes Vivas, um espaço para histórias de vida, adoção, superação e legado. No encerramento do ano, Pedro subiu ao palco de um evento internacional sobre inclusão, mas, dessa vez, não falou de códigos, aplicativos ou leis. Falou do amor de Dona Lourdes, do sacrifício dos pais biológicos, do que significa recomeçar. Ao final, deixou uma mensagem que ficaria marcada: descobri que não importa de onde viemos, mas o que fazemos com o que herdamos. E se eu puder deixar algo, que seja a certeza de que o amor é a tecnologia mais potente que existe. Lá na plateia, Dona Lourdes, agora em uma cadeira de rodas ao lado de Clara, aplaudia com os olhos marejados. E, naquele momento, Pedro entendeu: a roda do mundo gira. E quando giramos com coragem, podemos mudar tudo. Se essa história tocou seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história que inspira. E agora, conta pra gente, de qual cidade você está assistindo? Escreve nos comentários. Vamos espalhar essa corrente de amor por todo o Brasil.